Olá, eu sou Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, você já assistiu Death Note? Já assistiu Dexter? Sim! Ambos têm aí um pouco de psicopatia dos personagens. Um personagem que tem algumas coisas aí de assassinar, de matar, mano. Pode falar isso não. Pode, depende do contexto. Bom, a gente vai ver por que odeiam o Kira e exaltam o Dexter. O Dexter. Dexter. Você odeia o Kira? A gente passa a odiar um pouco o Kira depois, né? É só um anime. Bom, de qual canal, amor? Você tá ligado? Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, bora pra reação. Vamos! Todo mundo que assistiu Dexter com certeza adora o personagem. Mesmo sendo retratado como um psicopata assumido, Dexter direciona essa condição apenas pra matar criminosos que a justiça deixou escapar. Tem até teorias que os próprios personagens da série o apoiam, mas ficam calados, pra não revelar essa face sombria do Dexter, como é o caso do agente Land. Mas quando a gente fala do Kira, do Death Note, a coisa muda. A galera chama ele de louco, de tirano e de deus psicopata. E a pergunta é, por quê? Porque o mundo abraça o Dexter como um justiceiro, mas odeia o Kira como um vilão? Hoje a gente vai tentar entender essa contradição, O Kira, afinal... Desculpa, eu lembro do anime, acho que o Kira começou a matar pessoas inocentes, não é isso? Então, Não só pessoas do crime. É uma parada assim. Acho que é isso. Faz Pra não tempo ser que eu assisti. descoberto, sabe? É, começou a matar pessoas inocentes, não pessoas que fazem coisas erradas. Acho que essa é a diferença, por enquanto, do que eu lembro. Porque as pessoas odeiam o Kira e exaltam o Dexter? Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro Tá vídeo. ligado? Entre justiça e controle, a diferença, né? Quando a gente fala de Kira e Dexter, parece que os dois têm o mesmo objetivo, matar criminosos e tornar o mundo um lugar melhor. Mas quando olhamos de perto, o que move cada um deles é completamente diferente. O Kira, ou melhor, o Light Yagami, começa como um garoto frustrado com o sistema. Ele vê notícias o tempo todo de assassinos, estupradores e corruptos sendo libertos. Então, quando o Death Note cai dos céus nas mãos dele, ele vê uma oportunidade de fazer justiça. Mas o problema é que o poder muda ele. No começo, o Light é até racional, ele pesquisa os nomes, checa se os criminosos realmente são culpados e usa o Death Note de forma organizada, só que aos poucos ele deixa de punir o crime e começa a punir a oposição. Exato, o momento em que ele decide matar o Lindy Taylor, o homem que se apresenta na TV como L, é o primeiro sinal disso. Ele mata alguém só por desafiar ele, não por cometer um crime. É ali que o ideal de justiça começa a se corromper e o que era limpar o mundo vira controlar o mundo. O Kira passa a achar que é o único capaz de decidir quem merece viver. Ele cria um mundo onde as pessoas vivem com medo de errar, um regime de controle disfarçado de justiça. Caraca, Agora, olha o caso do Dexter. Ele também é um assassino, mas o ponto de partida é outro. Ele não acredita estar mudando o mundo. Ele sabe que é um psicopata que sente prazer em matar e usa o código do Harry para direcionar esse impulso. É quase o oposto do Kira. Enquanto o Light mata acreditando estar fazendo certo, o Dexter mata sabendo que tá fazendo errado, mas tenta justificar Ou isso seja, pelo um código. tem consciência do que tá fazendo e o outro não. Exato. O outro faz porque quer ter o controle. É. O outro quer realmente a justiça. Mas será que a justiça realmente do Dexter é a justiça que realmente teria que ser feita? Pois é. E o mais interessante é que o código do Dexter é uma forma de controle interno. Ele mata só quem já cometeu o assassinato, quem escapou da lei. A série mostra várias vezes ele investigando antes, analisando amostras de sangue, seguindo padrões científicos, etc. E um bom exemplo é o caso do Brian Moser, o assassino do caminhão de gelo, o primeiro grande vilão da série. Quando Dexter descobre que Brian é o seu irmão biológico spoiler! e também um assassino, ele tem a chance de ficar ao lado dele, se libertar do código, mas ele não faz isso, ele mantém o controle, mesmo sentindo o desejo de se soltar. Já o Kira com certeza faria o oposto. Quando alguém ameaça o plano dele, como o próprio L ou o Nier, ele não pensa duas vezes, ele mata, manipula, mente, até mata pessoas próximas só pra manter a ilusão de ser justo. Então a diferença é essa: Kira quer controlar o mundo em nome da justiça, Dexter quer controlar a si mesmo em nome da sobrevivência. A máscara de herói.
Uma das maiores diferenças entre Dexter e Kira não tá só no que eles fazem, mas em como as histórias deles são contadas. A narrativa molda nossa percepção. Dexter te coloca dentro da cabeça do assassino. Você ouve os pensamentos dele, as dúvidas, o raciocínio frio misturado com os pequenos traços de humanidade. A série abre o episódio com ele sorrindo, tomando café, fingindo ser um homem comum, e no minuto seguinte ele tá cortando o corpo de alguém num plástico filme. Mas o curioso é que a trilha sonora, o tom, o humor, tudo faz parecer normal. É quase uma armadilha emocional, sabe? A série quer que você simpatize com ele, que ria junto, que veja o lado humano do monstro. E isso é proposital. Por exemplo, quando ele mata o Freebo, um traficante que assassinou 2 universitárias, a cena é construída pra parecer justiça. Você sente que Dexter tá fazendo o que a polícia não conseguiu, e isso faz a gente esquecer que ele tá, no fim das contas, matando uma pessoa. O roteiro te manipula, te coloca no papel de cúmplice. Agora, Death Note faz o contrário. Ele começa te colocando no lugar do Kira, o jovem inteligente revoltado com a corrupção que quer purificar o mundo. Você vibra nas primeiras mortes. Você pensa, beleza, ele tá fazendo certo. Mas o anime é cruel. Ele não quer que você continue confortável com essa ideia. A cada episódio, o Kira fica mais frio, mais arrogante e mais distante. Quando ele manipula a Misa, ou usa a morte do pai como parte do plano, ou sacrifica inocentes só pra proteger a própria identidade, o público começa a sentir o peso daquilo. E o ponto de virada é quando ele mata o L. Naquele momento, a série tira a máscara do herói. O espectador percebe que o Kira não quer mais justiça. Ele quer vencer. Ele mata o símbolo da inteligência e da razão. E o vazio que fica depois é completamente desconfortável. Enquanto isso, Dexter faz o oposto. Caraca, quando véio. o irmão dele morre, ou quando ele tenta criar um relacionamento com a Rita, a série tenta humanizar o psicopata. Você não vê um vilão, você vê um homem tentando ser normal. Ou seja, em Dexter, o roteiro protege a imagem do protagonista. Ele sempre tem uma justificativa, um código, uma voz interna que racionaliza o que ele faz. Em Death Note, o roteiro expõe o protagonista. Ele mostra o lado mais sombrio da ambição, o quanto o poder corrompe mesmo quem começou com boas intenções. Isso é o que a gente chama de máscara de herói. Dexter veste uma cuidadosamente construída pra gente acreditar que ele é o mal necessário. Já o Kira começa com uma máscara, mas o anime arranca ela à força e obriga você a encarar o que ele virou. No fim, cara, o público não reage apenas aos personagens, mas à forma como as histórias manipulam o sentimento de justiça. A gente apoia Dexter porque a narrativa quer que a gente durma bem com isso. E a gente odeia Kira porque a história quer que a gente acorde para o que essa ideia de justiça absoluta realmente significa. E talvez essa seja a maior ironia. Ambos são monstros. Caraca. Boa análise. O limite do bem. Aí, ó. Toda a história sobre os justiceiros acaba esbarrando no mesmo ponto. O que eles fazem é algo horrível, é assassinato, é manipulação, é sangue nas mãos. O Kira acredita que os fins justificam os meios. Não importa quantas pessoas precisam morrer, desde que o resultado final seja um mundo sem crime. Ele cria uma espécie de utopia do medo, onde ninguém ousa errar porque sabe que pode morrer por isso. E o mais perigoso é que funciona. Em Death Note, o anime mostra claramente que a criminalidade mundial cai, que o Kira se torna um símbolo, quase uma religião. Tem gente rezando pra ele, tem gente dizendo que Kira é a justiça. Só que esse é o ponto. As pessoas não vivem em paz, elas vivem com medo. O bem maior do Kira depende da submissão total. E isso deixa de ser justiça e passa a ser ditadura. E quando o pai dele morre sem nunca descobrir a verdade, é como se o anime dissesse: esse é o preço do poder absoluto. As consequências vêm devagar, mas são implacáveis. Sendo o mais irônico, o fim dele, quando é finalmente encurralado, ele implora por vida, por piedade. Exatamente o que negou a todos que matou. Ele morre sozinho, com medo, como qualquer ser humano comum. É o universo devolvendo o peso de tudo que ele fez. E sim, cara, o Dexter também carrega esse peso. Ele não mata por prazer, ou pelo menos não quer admitir isso, mas o ato de matar o destrói aos poucos. Ele tenta ter uma vida normal, casar, ser pai, mas o passageiro sombrio nunca deixa. E mesmo tentando seguir na linha mais moral possível, se é que a gente pode falar assim, as consequências
consequências chegam igualmente, e a morte da Rita é o melhor exemplo disso. Ele achou que podia viver nas duas realidades, ser um monstro e o homem comum, e essa ilusão custou a vida da única pessoa que realmente o amava. O sangue que ele tenta esconder sempre volta, e não para por aí. Quando Douglas morre, mesmo não mostrando, ele também sente culpa. Quando a Deborah descobre a verdade, ele sente vergonha, e quando ela morre nas mãos Na dele... moral, eu não vou mais assistir o bagulho. Cara, só faltou isso, ele botar tipo assim, vai ter spoiler, tá ligado? Ele tá falando tudo. Agora já caguei, já frustrei já, velho, já frustrei. Agora eu tô bem triste agora. Ele, em certo sentido, é o golpe final. O herói, que só matava culpados, acaba destruindo tudo que tinha de mais inocente. No final, o Dexter percebe que a punição dele nunca viria da polícia, nem da sociedade. A punição era carregar o fardo de tudo que ele fez, sozinho. É por isso que ele se isola, que vira aquele lenhador no fim da série, porque ele já se condenou. Meu Deus, esse é o final dele? Não quero mais saber de nada, não. Mas depois disso tudo, a pergunta que não quer calar: quem dos dois tá certo? O estudante que quis se tornar Deus ou o psicopata que tentou ser humano? Pois é, cara, é aí que vem outro dilema. Os dois acreditam que fazem o bem, mas é aquele tipo de bem que só existe dentro da própria cabeça deles. O Kira quer criar um novo mundo, o Dexter quer manter o velho mundo funcionando. O Kira diz, eu sou a justiça, e o Dexter diz, eu sou o monstro. E essas duas frases resumem tudo. O Kira quer ser adorado, quer ser um símbolo da ordem. Quando o Ellie começa a desafiá-lo, ele não vê um rival, ele vê uma ameaça ao sistema que ele mesmo criou. Por isso, ele o mata com frieza e sem qualquer arrependimento. Pra ele, o fim justifica tudo. Dexter, por outro lado, mesmo dizendo não ter emoções, ele vive num eterno estado de culpa. Ele não quer ser herói. Em vários momentos, ele sente que tá perdendo o controle, que tá perdendo a cabeça. E isso muda completamente em como o público reage. A gente tende a defender quem reconhece o próprio erro, mesmo que continue cometendo ele. O Kira nunca se vê como errado, e é por isso que o público se volta contra ele. E também, cara, se você para pra pensar, quem realmente fez mais diferença? O Kira, com o caderno, mudou o mundo, reduziu o crime, impôs medo. Dexter, por outro lado, só eliminava pequenos monstros escondidos. É isso que faz a discussão ser tão boa. Você prefere o homem que tenta mudar o mundo, mesmo perdendo a alma, ou o homem que tenta salvar a alma, mesmo sabendo que o mundo nunca vai mudar? E o mais irônico é que os dois terminam sozinhos. O Kira tem o seu fim cercado de policiais, desesperado, chorando e gritando que é justiça. O Dexter termina isolado no meio do nada, sem família, sem identidade, praticamente morto por dentro. Dois fins diferentes, mas com o mesmo destino, o vazio. A justiça que eles criaram não trouxe paz pra ninguém, nem pro mundo, nem pra eles. Então, quem tá certo? Talvez nenhum dos dois. Ou talvez os dois estejam certos dentro da própria loucura. No fim, a resposta talvez não esteja em quem tá certo, mas em quem a gente prefere. E essa é a beleza dessas histórias. Elas não te dão as respostas, elas te colocam diante do espelho e te perguntam: se você tivesse o poder de matar sem punição, o que você faria? Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e, lógico, deixa a sua opinião aí nos comentários, Dexter ou Kira? Isso aí, Ricardo, deixa aí nos comentários que a gente vai curtir muito ler. Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! Tipo assim, pode ter parecido um pouco de inocência minha ter vindo ver um vídeo sobre o Dexter e falar de spoiler, né? Afinal de contas, pra falar, ele teria que falar de alguns acontecimentos. Mas, mano, foi tudo. E eu não imaginava que seria tudo, tá ligado? Acabei ficando um pouco frustrado, sei lá, eu não tô julgando, mas um avisozinho ali, alerta de spoiler. Sempre tem assim, quando fala de filme ou série, ou anime, essas paradas. A gente vê, enfim, né? Enfim, a narração dele é boa, gostei pra caraca da análise dos dois. Só fiquei frustrado com isso. Muito. A cara de frustrado dele, não tem como mentir. Bom, eu sinceramente, eu não ligo pra spoiler. Eu, mesmo sabendo do spoiler, eu continuo assistindo, vou lá, assisto a série, mesmo sabendo o que vai acontecer. Se eu gostar, reassisto de novo. Enfim, pra mim, nenhum dos dois está correto em fazer justiça com as próprias mãos, porque não é eles que têm o direito de tirar a vida do próximo e tal. Verdade. E ele no final pergunta se você tivesse o poder de julgar sem ter consequências, não, negativo. você julgaria? Aí Negativo. eu botaria Meu senso moral não permite isso, tá ligado? Não tem, tu pode matar, mas não vai ser preso. Mesmo assim eu não faria, cara.
tem cabimento pra mim um negócio desse. Sim, eu gostei da análise dele e a comparação dos dois. Ali ele botou um protagonista que não tem, tipo, medo das consequências. Nenhum tipo, dos dois tem. O Kira, e o outro lá que só quer fazer justiça com pessoas que fez coisa errada que a justiça não puniu. Enfim, pra mim nenhum dos dois está certo e cada um tem uma história aleatória e diferente. Verdade. O link do vídeo original tá na descrição, rapaziada. Se você gostou da nossa reação dela, né? Porque eu fiquei da metade pra frente, né? Deixe Você gostou seu da nossa like, se reação? inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.